Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Marcos de Andrade, já estive com vocês aí esse ano, a pedido da professora Silvana e da direção da escola de vocês, para ajudar vocês nessa caminhada, né, em direção à universidade, em direção ao Enem, que é o que se põe aí entre você e a universidade no final desse ano, que me deixa sempre muito, muito feliz. Tá? Eu gostaria de parabenizar vocês pelo esforço, por estarem sempre buscando, né, permanecer na luta, né, e principalmente gostaria de parabenizar por vocês estarem atendendo aí as determinações do governo do estado, da prefeitura da cidade, das organizações que de fato entendem de saúde e estão preocupadas com a sua vida, inclusive a sua escola que parou, né, para você poder estar aí se cuidando e protegendo a todo mundo, porque não é uma gripezinha e a gente não pode tratar isso com negligência. Então, parabéns por estarem atendendo as determinações de quem realmente está preocupado com a gente, tá bom? Então, vamos conversar aqui sobre um tema fundamental para o Enem, tá certo? A gente vai conversar aqui hoje, e eu quero mostrar para vocês sobre alguns tópicos de teoria literária importantes para a gente. Vamos lá. Tópicos de teoria literária, então. Eu queria falar hoje com vocês sobre um tópico específico de teoria literária que é muito relevante. Gêneros literários. Então vamos lá? Vamos comigo? Muito bem. Os primeiros estudos formais sobre literatura, registrados aí na cultura do Ocidente, foram feitos por Platão, nesse livro aí, você está vendo uma edição da Universidade Federal do Pará, tá? Esse livro se chama Politeia, mais conhecido entre nós como A República, tá bom? Nesse livro, Platão lança um primeiro estudo acerca do que ele entendia como arte e literatura no tempo dele. Depois, um livro também importantíssimo para a gente é a Peripoietikes, do senhor Aristóteles Tiwari, que todo mundo já ouviu falar. Muito bem. Então, a República de Platão e a Poética de Aristóteles são duas obras fundamentais aí para pensar a literatura. Estão aí na fonte, né, do conhecimento e do pensamento ocidental, para nós, naturalmente ocidentais, Grécia, ok? Platão se concentrou no Estatuto da Verdade da Arte e da Literatura, claro, e na função social que a arte tinha. Já Aristóteles se interessou pela constituição dos textos literários e estudou as obras que circulavam em sua época de maneira muito parecida àquela como estudou os seres vivos, né? Observando sempre a estrutura e a matéria de que eram feitos. Então Aristóteles começa a olhar as minúcias, os detalhes, o que é que faz com que um texto literário X seja um texto literário X e não Y. Perfeito? Então ele começou a olhar essas espécies. O resultado realmente desses estudos foi, em certa medida, bastante semelhante. Por quê? Porque a partir da identificação de obras da mesma espécie, Aristóteles acabou identificando a existência de gêneros literários. E é aí que vem essa teoria dos gêneros que a gente precisa, né, conhecer minimamente para poder fazer a prova do Enem, porque a gente precisa olhar o texto literário sabendo o que é que o texto literário está falando para a gente. Perfeito? Então, para lembrar aí para você, quais são os gêneros literários? O gênero lírico, a expressão da subjetividade de um eu com musicalidade e expressividade, se apresenta geralmente sob a forma de poema lírico. O gênero épico é a contação ou a narrativa, geralmente feita em versos, dos feitos maravilhosos, meio históricos, meio lendários ou míticos, de um herói que encarna a identidade de um povo, né? Então esse herói se identifica com o povo, né? Esse é o real mito, o mito que é fundador da alma de um povo, e com ele se identifica. O resto é brincadeira de criança. Apresenta-se geralmente sob a forma de poema épico ou epopeia. A
o gênero narrativo, se você observar direitinho, o épico é narrativo, só que tradicionalmente o épico tem essa figura do herói, dos feitos maravilhosos do herói, enquanto que o narrativo, que a gente chama só de narrativo, acabou se desenvolvendo um pouco mais com o tempo e principalmente dentro de uma forma literária que não é o verso, mas sim a prosa, tá bom? É a contação narrativa, e nesse caso geralmente em prosa, de fatos ou acontecimentos ficcionais, podendo ou não se basear em fatos reais. Você pode ter uma narrativa baseada em fatos reais e uma narrativa totalmente ficcional, né? Não tem problema. Apresenta-se geralmente sob a forma de fábula, apólogo, conto, crônica, novela e romance. Lembrando que novela aí não é telenovela. Telenovela é teledramaturgia. É uma dramaturgia, ou seja, um texto que se assemelha muito mais ao teatral, mas feito para a TV, tá? Feito para a televisão. E romance não necessariamente tem a ver com historinha de amor. Nessa ligação entre romance e história de amor, a gente atrelou muito essas coisas em virtude de um movimento literário muito importante, muito forte do século XIX, que foi o romantismo. Mas não necessariamente um romance precisa ser romântico, e não necessariamente um romance nem romântico necessariamente é obrigado a ter uma história de amor focada aí no enredo, tá bom? Muito bem. E o gênero dramático, por fim, a ação do ator precisa incidir sobre o texto literário para que este se perfaça plenamente na cena teatral. Ou seja, o texto dramático é aquilo que é feito para ser encenado. O ator, que o grego chamava de hipócrites, porque ele finge ser quem não é? Ele encarna a personagem do herói trágico, da figura cômica, etc. E se apresenta, nesse tipo de texto, se apresenta geralmente sob a forma de tragédia, comédia, farsa, alto, tragicomédia, drama, enfim, todas as modalidades teatrais que foram se desenvolvendo aí no transcurso dos séculos, e o ator precisa encarnar essa figura, seja por meio de um monólogo, seja por meio de uma peça com vários personagens, mas a peça teatral, ela só se perfaz plenamente no teatro. Então é um texto em que a literatura serve a uma outra arte, que é a arte teatral, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, não deixem de estudar gêneros literários, isso é muito importante, tá bom? Um grande abraço para vocês, estamos todos juntos nessa quarentena aí, lutando pela saúde do nosso povo, para que a nossa economia em breve comece a girar normalmente, mas com muita responsabilidade, com muito carinho por todos nós, nossos familiares e as pessoas que a gente não conhece, mas que precisam da gente nesse momento, tá bom? Beijo grande para vocês.